Fala comigo, presidente. Não só eu sou contra o aborto. Ficou ofendidinho? Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Antes da gente já começar essa análise, já vou pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. E agora sim, vamos começar aqui a conversar sobre como Jair Bolsonaro conseguiu a proeza de não ser reeleito presidente da República. Primeiro que vamos combinar, né? Para o cara conseguir para ele não conseguir a reeleição é que ele é no mínimo altamente incompetente, né? Porque veja, o cara que tinha tudo e mais um pouco, o cara que tinha apoio popular, queira ou não queira, tinha um certo apoio de mídia, um cara que, sabe, quando ele assumiu o PT era quase que inexistente, né? Então, o cara que ele consegue fazer esse tipo de coisa, ele realmente, assim, ele tem uma desinteligência ou inteligência reversa, de se tirar o chapéu, né? Vamos lá. Eu vou tentar aqui tratar tudo da ordem cronológica da coisa. Eu tô quase aqui mostrando o meu peitoral todo aqui, vocês aí, né? Só de olho no meu peitoral, nos meus bíceps. Enfim, quando Jair Bolsonaro foi eleito, que ele veio com aquela história de que não vamos levar pessoas técnicas, que não sei o que, e meu ministério, meu corpo de ministeriado tem que ser técnico, que não sei o que. Eu lembro que naquela época eu virei e falei assim, pô, esse cara tem tudo e mais um pouco para dar certo. Vamos ver como que ele vai se comportar. Naquela época, sim, era muito válido a questão do elogia quando acerta e critica quando erra. Naquela época era válido, porque pela primeira vez, desde a redemocratização, a gente pode se dizer que teve um presidente da República de fato de direita, né? Um cara que se vestiu e tomou para si as pautas da direita. Esse cara vai ser muito bom. Vamos dar uma. Eu mesmo votei em Jair Bolsonaro em 2018. E eu falei, esse cara vai ser muito bacana de se ver. E daí, tinha as privatizações da Eletrobras que ele fez pelas coxas, tinha dos Correios que até hoje ninguém sabe o que aconteceu ao fato. E daí você começou a ver as nomeações. Eu lembro que quando ele chamou o Henrique Mandetta, eu gostei. Do Paulo Guedes, eu gostei. Nossa, eu morria de rir quando falava que o Paulo Guedes era o Posteperanga, tá ok? Nossa, eu morria de rir. Tanto que teve no quarto congresso do MBL, o Paulo Guedes que eu fui o primeiro a gritar lá do meio, ministro, privatiza o Corinthians. E todo mundo morreu de rir. Lógico, uma brincadeira aqui super válida. Todo mundo sabe que, né, na base da brincadeira, o Corinthians é um time do estado, né? Enfim. E eu fui o primeiro ali a fazer essa brincadeira. Privatiza lá o Corinthians, vai que dessa vez agora a gente consegue arrancar algum louro, né, com a privatização. E Sérgio Moro como super-ministro de Segurança Pública e de Justiça, eu falei, esse cara, agora sim. Só que aí você para analisar e começa a ver. Com 6 meses teve a questão que o Flávio Bolsonaro começou a pedir foro retroagido para os escândalos da rachadinha quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Aí você começa a olhar aquilo de rabo de olho, começa a observar de que há alguma coisa aí. O escândalo o caso do Queiroz, que veio um pouco antes, né, do Laranjal, do PSL, teve tudo isso. Aí você começa a olhar aquilo e fala, Lele, acho que eu fui tapeado. E Vinícius, particularmente, eu rompi com Jair Bolsonaro logo quando o Sérgio Moro pediu demissão do ministro, quando ele interferiu na minha PF, tá ok? Aquilo pra mim foi a pior coisa do mundo. E tanto que eu lembro que eu tinha ido em algumas manifestações pró-Bolsonaro, que o MBL não participou naquela época, que eu não... Como que eu posso explicar?
eu não senti um clima muito bom. Puta, era 26 de maio, salvo engano, que teve uma manifestação do Bolsonaro que o MBL, que foi a primeira manifestação que o MBL não foi. Que tinha umas pessoas que saíram candidatas ao Legislativo Municipal de São Paulo, que eu tava junto, que todo mundo começou a falar, tá vendo? O MBL é PSDB. Só que eu comecei a sentir, eu falei, meu, tem alguma coisa. Aí foi aonde que tudo começou. Eu tô até aqui com a lista de traições dele, que eu quero comentar aqui cada uma delas, que isso daqui foi um dos grandes pilares para que ele não conseguisse ser reeleito. Como, por exemplo, ele foi lá e sancionou o fundão eleitoral de 5 bi para fazer campanha política esse ano, por exemplo, que acabou domingo, né? Ou seja, 5 bilhões de reais para o cara simplesmente fazer campanha política. É um absurdo, é um dinheiro literalmente jogado fora, né? Depois ele foi lá e sancionou o juiz de garantias. Sabe o que é o juiz de garantias? Hoje o cara ele não vai mais preso em segunda instância. Ou seja, tem um juiz que garante que o direito do réu está sendo cumprido ou não. É um negócio muito louco. Depois ele sancionou a lei de abuso de autoridade, porque não, calma, agora os policiais estão agindo com muito abuso, né? Principalmente o pessoal do Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal. Sancionou a limitação da delação premiada. Por exemplo, o Roberto Jefferson, como está preso, ele precisa fazer a delação premiada para ser solto. Graças ao mito, graças ao próprio Bolsonaro, a gente não vai saber ao certo o que foi que Jair Bolsonaro fez de tão podre no governo dele, porque ele mesmo sancionou a limitação da delação premiada. Ou seja, o réu agora ele vai ter que falar até um certo ponto para ele chegar e dizer, eu só posso falar até aqui porque tem uma lei assim. Né? Sancionou a restrição da prisão preventiva. Isso também foi um negócio lascado. Enfim, sancionou o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário. Outro absurdo. Sancionou a permissão de gasto de verba pública com advogados e contabilistas sem que isso entre no teto de gastos da campanha. Sancionou a mudança do COAF, que era de Sérgio Moro, para o Banco Central. Sancionou a lei que acaba com volta de qualidade do CARF, né? Beneficiando investigados no Tribunal da Receita. Editou decretos 10.046 e 10.047, criando um sistema de cadastro integrado de dados aos brasileiros com informações biométricas e trouxe o sistema de reconhecimento facial chinês. Assinou a isenção de visto para o Catar, país considerado terrorista pelos Estados Unidos. Quis indicar o filho para ser embaixador. Nossa, essa aqui quem lembra o do Eduardo Bolsonaro falando que tinha ido fritar hambúrguer nos Estados Unidos. Omitiu-se sobre a lava-toga e o fim da prisão em segunda instância, que isso daqui era para ter acontecido o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que quando o Alan dos Santos veio a público junto com o Flávio Bolsonaro, ele falou, nossa, mas a que interessa uma CPI agora? Pois é, aí, ó, tá vendo? Aí o que aconteceu? Mandou o filho apagar a postagem a favor da prisão de segunda instância. Nomeou Augusto Aras, crítico da Lava Jato na PGR. Nós cansamos de falar isso. Nomeou André Mendonça, amigo de Dias Toffoli, para o Ministério da Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Nomeou José Levi, casado com a assessora de Gilmar Mendes na AGU. Nomeou líderes do Centrão no Senado e na Câmara. Meu, esse negócio foi na Câmara, foi um negócio fodido. Fez negociações bilionárias com o Centrão, entregando cargos para os réus na Lava Jato e ex-presidiários do Mensalão, como Ciro Nogueira, réu na Lava Jato. Meu, Roberto Jefferson censurou o acordão com o Congresso. Costurou o acordão com o Congresso sobre o orçamento positivo, o PLN 4, não demitiu laranjas do governo, como do Ministério do Turismo e chefe da SECOM, Ademar Gonzaga, ex-advogado de Dilma, secretário-geral do Aliança pelo Brasil lá, Luiz Belmonte, fez doação para o PCdoB, vice-presidente do Aliança, ocultou os gastos milionários do cartão corporativo, descumprindo compromisso de campanha sobre transparência, descumpriu o compromisso de campanha e não fechou a TV estatal ABC criada por Lula, que agora
né? Voltou para a mão do ex-condenado. Descumpriu o compromisso de campanha sobre reajustar a tabela do imposto de renda. Aí a última. Interferiu politicamente na Polícia Federal, fazendo com que o principal ministro do governo pedisse demissão. Então, assim, aí nesse meio tempo aqui você pode virar e falar bem assim, nossa, mas teve a pandemia. Só que eu cansei de falar quantas vezes Jair Bolsonaro entrou num hospital de campanha e foi ver uma pessoa lá dentro, nunca entrou. Quantas vezes Jair Bolsonaro foi na casa de algum brasileiro, bateu na porta e foi consolar essas pessoas sobre alguma perda de algum ente querido da Covid? Também não foi. O que Jair Bolsonaro fez nesse meio tempo? É só uma gripezinha, tá ok? Eu sou Messias, mas não faço milagres. E daí? Quer que eu faça o quê? Entendeu? Não sou coveiro. Não sou coveiro. Depois ele veio e falou, e daí? Eu sou do Centrão, oferecendo um certo remedinho pra EMA, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, atrasou a compra das vacinas, esse tipo de coisa. Aí, agora, essa paralisação que tem no Brasil é culpa da fraude das eleições? Gente, eu acabei de falar aqui pra você a ordem cronológica da lista de transmissões, da lista de traições de Jair Bolsonaro. E teve urna eletrônica? Ou fraude nas urnas eletrônicas? Tá certo uma coisa dessa? Tudo bem, as urnas foram... Tudo bem que a apuração de antes de ontem foi um negócio assim altamente apertadíssimo. Eu até... entendo tudo isso, mas, um cara que saiu da cadeia, que foi descondenado, que Jair Bolsonaro que disse, se tiver de absolver o Lula, que absolva o Lula, o cara que fez de tudo para que o Lula saísse da cadeia, perder pro próprio Lula, tem que ser muito incompetente, cara. E aquilo que eu falo, e aquilo que eu canso de falar para as pessoas, a gente tem que dar... Eu falei igual um amigo meu, tem que dar de César o que é de César, porque veja, o Lula nada, ele ganhou da máquina, ele ganhou de um cara que estava buscando a reeleição, ele ganhou da igreja, ele ganhou disso tudo. Ele ganhou disso tudo, ou seja, o Lula ele foi muito pica nisso tudo, entendeu? O PT foi muito forte nisso tudo, soube fazer as coisas muito bem feitas. Agora, a partir do ano que vem, eu quero ver o que vocês vão dizer quando estourar a PEC Kamikaze no colo do Lula. Eu quero ver o ano que vem, quando estourar a questão do preço da gasolina, o ano que vem. Eu quero ver quando o Lula não souber o que fazer, porque ele vai ser obrigado a ficar recorrendo ao Henrique Meirelles para ser o ministro da Fazenda, para ver o que vai fazer e belelê e balalá. Aí eu quero ver o que vai ser feito, porque daí é aonde eu vou olhar e vou falar, e aí? Mas vocês votaram, entende tudo isso? Por isso que todo esse tempo, quando eu assumi o meu voto, quando eu declarei o meu voto nulo, eu falei, eu sou contra os dois, eu não quero nenhum e nem outro. E foi o que eu falei no vídeo de ontem. Nós vimos uma terceira via forte com o nome de Sérgio Moro nascer, e nós vimos essa mesma terceira via que depois tentaram surrupiar essa terceira via com Simone Tebet, com João Dória, com Eduardo Leite, com Danilo Gentili, com Danilo Gentili nem tanto, mas com o próprio Sérgio Moro. Nós vimos essa terceira via morrer. Tanto que, cogitaram até Ciro Gomes para ser nessa grande terceira via. Nossa, não, nem direita e nem esquerda, o cara vem correndo pelo meio. É igual o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, que ficou em terceiro lugar depois de 200 anos do PSDB. Eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda, eu sou pra frente, nossa, isso vai mudar muita coisa, né? Então, existe esse tipo de coisa que as pessoas, por exemplo, elas não entenderam. A mesma coisa eu digo aqui no governo do estado de São Paulo. Vocês elegeram um engenheiro de obra pronta. Eu quero ver se o Tarcísio vai ser tudo isso. Eu quero ver
daqui 4 anos, quando o país estiver em frangalhos, quando o país não estiver com a inflação boa, quando o país estiver com o dólar batendo na casa de 6, 7 reais, de 6,50, porque hoje o dólar está em 5,20, aí eu quero ver na hora que o desemprego tiver de novo passando recordes de transição, porque o Lula dessa vez não vai ter o boom das commodities, não vai ter ele não vai colher os louros do plano real, muito pelo contrário, porque é o que fala, porque agora não, o Lula é o homem, o Lula é o cara. Tá, eu até concordo. Da mesma maneira que eu também concordo quando se você um dia vier me dizer do seguinte, olha, Vinícius, eu acho que com 6 meses Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro vão estar voltando com o governo. Nesse ponto eu concordo plenamente com você. E é isso que a gente vai ter que condenar, porque essas pessoas elas vão ficar lá mais 4 anos tirando do meu e do seu e gastando com o que não interessa. Porra, Jair Bolsonaro esse tempo todo fez campanha usando avião da FAB, caralho. Entende o que eu tô querendo dizer? Desculpa até o palavrão, mas é verdade. Pô, o cara me usa avião das Forças Armadas pra fazer campanha eleitoral? Meu, entende o tamanho da gravidade das coisas? Pra depois pegar o pessoal do Sul, ir lá e fechar estradas e começar a fazer manifestação. Ah, não, nós estamos parados porque o mito soberano perdeu. Isso é uma outra coisa. Agora, para dizer, Jair Bolsonaro perdeu porque ele buscou a idolatria, não só política, mas também sacrossanta durante esse tempo todo. Jair, tanto que eu comecei até a dizer lá no Instagram, quem me acompanha lá no Instagram bem sabe, quantas vezes eu não virei em posts e não disse, Jair Bolsonaro é o novo Nabucodonosor da Bíblia, ele é Nabucodonosor brasileiro, tanto que eu até o apelidei de Bolsodonosor, de tamanha semelhança, porque aonde ele chegava era simples, ah não, vamos aqui nos curvar ao meu presidente, aí faz igual o Nano, né? Ao meu presidente. É esse tipo de coisa que as pessoas simplesmente esquecem. Entendeu? É esse tipo de coisa. Vê, por exemplo, quando o Jair Bolsonaro teve lá na cidade de Aparecida, no norte, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, que os católicos eles não foram para lá para ver a missa, para poder prestar suas preces para Nossa Senhora de Aparecida. Eles foram para lá para reverenciar o Deus Todo-Poderoso Jair Messias Bolsonaro. Agora não adianta, porque o homem que se preze, o homem decente, que é o verdadeiro conservador, ele repudia tudo isso. O homem conservador, ele nem idolatrado ele quer ser. A única coisa que ele é aquele cara crítico, ele é aquele cara que sim, ele busca a manutenção das coisas, ele quer manter a ordem social e belelê e balalá, porém ele não tem políticos de estimação. Eu posso me considerar um conservador nato. Eu posso. Jair Bolsonaro não. Não à toa que até ele parou até de seguir a Michelle no Instagram e nas redes dele. Pra que esse tipo de coisa? Pra que essas coisas? Pra depois a Michelle Bolsonaro fazer os stories dizendo não, porque não, porque veja bem, nós estamos juntos, que não sei o que. Ah, será mesmo? Será? Eu tenho as minhas dúvidas. Então, foi por isso. Em questão de futurologia, em questão disso e daquilo de governo Lula, eu não tenho boas esperanças daqui para frente. Eu só sei de uma coisa, as pessoas vão passar mais fome do que elas já estão. Porque eu duvido muito. Ah, e só para vocês terem uma ideia, falando um pouco mais de economia, eu não acho que dessa vez Henrique Meirelles, se for o ministro da Fazenda, que eu duvido muito, e mesmo se ele for, eu não acho que ele vai fazer algo estrondoso. Ah, vamos fazer isso e vamos corrigir aquilo. Ele deve seguir as orientações do Banco Central e do Banco Mundial. Entendeu? Então é isso. O que nos resta pra gente é ser oposição
ir pra rua quando tiver ir pra rua. Só que daí agora, isso é uma outra coisa que a gente vai ter que começar a observar. As eleições, elas são contra a corrupção ou elas são pró-Bolsonaro? Porque se for contra a corrupção, beleza, tranquilo, contra a corrupção e os desmandos do PT, tranquilo. Agora, se for uma manifestação pela volta de Jair Bolsonaro, aí você já começa a separar o joio do trigo. Meu recado foi esse, desculpa o sol aqui pela frente, mas eu tô aproveitando o brilho externo para poder gravar esse vídeo para vocês. Um abraço e até amanhã. Valeu!